Pessoal, deixa eu trazer nosso próximo tema. Olha só, foi protocolado pelo deputado estadual Paulo Fiorilo o requerimento de instalação de uma CPI para investigar denúncias envolvendo a Prevent Senior em São Paulo, no estado de São Paulo. Esse pedido de instalação da comissão foi assinado por 40 deputados, 8 a mais do que o necessário, 32 necessário, né? No entanto, a Alesp já possui 5 CPIs instaladas agora para 2021, que é o número máximo permitido num ano. Mas o regimento da Alesp permite uma 6ª CPI mediante votação em plenário. E essa votação já tem data, inclusive, 15 de outubro. Quem traz os detalhes para a gente, vai nos ajudar a entender, inclusive, do que se trata essa CPI, é o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Deputado, um prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? O áudio. Eu acho que você deve estar mutado, deputado. O áudio. Tudo bom com você? Tati, Thalita, obrigado pelo convite. Prazer participar com você. Estou bem, espero que você também esteja bem. Quero que você... Estou bem também, obrigada por perguntar, inclusive. Deputado, quero que você traga detalhes para a gente sobre essa CPI. Qual seria o foco, o que seria investigado? A gente acompanhou hoje, inclusive, a CPI no Senado, né, a participação dessa advogada que representa os médicos que trabalharam e trabalham ainda na Prevent Senior, e foi um depoimento escandaloso, né, ela falando sobre essa relação da Prevent Senior com o governo federal para propagar, para distribuir kit Covid, como uma maneira, inclusive, dentro da Prevent Senior, de economizar, porque é mais fácil você distribuir kit Covid, é menos custoso do que você internar um paciente com sintomas graves. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o foco dessa CPI e, inclusive, essa articulação entre deputados, porque foram muitas assinaturas, né? Então, são muitos os deputados de muitos partidos querendo essa investigação no Estado. Fala para a gente. Bom, assim, o que nos motivou a apresentar a proposta de CPI foram as denúncias que surgiram na CPI do Senado. Denúncias graves e que agora, com o depoimento da doutora Bruna, elas se mostram ainda mais escandalosas, né? Não só por essa relação que você traz com o governo federal para incentivar o uso do kit Covid, mas também pelas medidas que o hospital impôs aos profissionais, por exemplo, não usar máscara para não assustar as pessoas, ou entregar kit Covid por motoboys, essa história de você omitir óbitos por Covid, ou até de fazer experiências com idosos sem autorização dos órgãos que controlam esse tipo de procedimento. Eu acho que é isso, na realidade, que acabou juntando os parlamentares de vários partidos. Não são todos, até porque você tem aqui os negacionistas, mas os parlamentares que entendem a importância da vida e precisam ter clareza do que aconteceu, assinaram a CPI. Eu acho até que a gente teria muito mais do que 40 assinaturas, tem deputados me procurando agora, pedindo para assinar, para aderir, para ser coautor. Nós vamos, inclusive, avaliar qual o procedimento. Essa CPI ela tem uma importância grande, porque nós temos a CPI do Senado que começa agora a entrar no final dos trabalhos, né? Assim, a gente possivelmente ela não terá mais tempo para aprofundar essas denúncias. E eu vou dizer aqui para você que a impressão que eu tenho é que o que nós temos até agora é a ponta de um iceberg. Talvez hoje a doutora Bruna expôs um pouco mais desse monstro que foi sendo criado pelas posições negacionistas do governo federal e por outros irresponsáveis que se submeteram a uma lógica contra a ciência, contra a razoabilidade, contra a vida, contra os mais frágeis da nossa sociedade, os mais idosos. Então a CPI tem esse papel e ela deve buscar esclarecer todas as dúvidas. Deputado, tem essa questão regimental, né, interna, de que já existem 5 CPIs em funcionamento e daí essa votação em 15 de outubro definiria se ela seria aberta ou não. Você acredita que os deputados vão votar pela abertura dessa 6ª CPI? Qual a sua expectativa? Então, só para quem nos acompanha entender um pouco, né? A Assembleia tem 5 CPIs. Para ter uma 6ª CPI, ela precisa a autorização do plenário. Então, a gente tem um projeto de resolução, ele tem 5 dias
para receber emendas, sugestões. Daí ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça e, a partir daí, ele vai também para a Comissão de Finanças. Ele pode ser antecipado, esse processo pode ser mais ágil se tiver a aprovação do regime de urgência por parte do plenário da Assembleia. Tendo isso, a gente, então, tem o prazo para votar o pedido da sexta CPI. Você deu uma data de 15 de outubro, acho que é razoável. Eu não ouvi ainda o presidente se posicionar sobre essa data, até porque tem acontecido tantas coisas concomitantemente, essa história lá de Brasília, as coisas daqui, mas é possível que até o dia 15 a gente tenha a CPI instalada, e aí ela tem um prazo regimental para efetivar e realizar o seu trabalho e trazer as informações para a Assembleia, para o Ministério Público e para os órgãos competentes que precisam ser acionados. Deputado, eu sei que assim, a CPI ainda nem foi instalada, mas vamos tentar adiantar um pouquinho do que vai ser debatido lá dentro. Você citou essa questão da ponta de um iceberg, né? O que você espera? A CPI instalada, vocês vão atrás desses depoimentos de médicos, da Bruna Murato, essa advogada que representa os trabalhadores ali da Prevent Senior. O que se pretende descobrir com essa CPI? Thalita, primeiro assim, vamos lembrar que essa situação da Prevent Senior não ocorre agora. Você tem uma denúncia lá atrás que foi, inclusive, motivo de manifestação da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, na minha opinião, eu sou apenas um deputado, a CPI ela vai ter 9 membros, mas, assim, na minha opinião, a primeira iniciativa da CPI é ouvir os secretários de saúde, em especial o secretário anterior a esse do Estado, o secretário German, para que ele possa informar a CPI o que foi feito naquele momento, se foi apurado alguma das denúncias, se as denúncias tinham de fato consequências, se eram apenas denúncias sem lastro, ou se não foi investigado absolutamente nada. Nós precisamos saber disso, porque aí é que começa. Imagine que se isso fosse feito lá atrás, talvez a gente pudesse ter evitado várias mortes, o sofrimento de familiares, pessoas que foram retiradas de leitos de UTI, passando por tratamento paliativo e que vieram a óbito, e que poderiam ter sido salvas se a orientação da Prevent Senior não fosse a que ocorreu até agora. Então, nós vamos ouvir os secretários, nós vamos ouvir, com certeza, a doutora Bruna Murato, que está depondo, nós vamos ouvir a ANS, o Conselho Regional de Medicina, nós precisamos ouvir depois os representantes da Prevent Senior, para que se esclareça toda essa situação. A ideia, Thalita, é que a gente tenha um calendário que possa agilizar esse debate. Eu acho que a CPI precisa ter um trabalho intenso nesse período, até porque a gente sabe como começam as CPIs, mas a gente não sabe como elas terminam. A partir do primeiro depoimento, do segundo depoimento, a gente pode ter várias linhas de investigação, o que nos levará, com certeza, a esclarecer todas as dúvidas. Eu tenho recebido, e você que acompanha o noticiário, informações de pessoas que têm dúvida do tratamento realizado num parente, num amigo, e que acabou levando essa pessoa a óbito. Então, nós precisamos esclarecer. Muita gente falando de pessoas que morreram, que deixaram de ser atendida, que tiraram da UTI, que deram o kit Covid. Então, assim, tem uma coisa muito nebulosa. É a ponta do iceberg e nós precisamos trazer à tona o tamanho desse iceberg, até para poder, de fato, tendo as irregularidades constatadas, punir os responsáveis. Não dá nem para imaginar o que sente uma pessoa hoje que tenha um parente que foi submetido a um tratamento ali na Prevent Senior ou teve um parente que chegou a falecer tendo sido internado com Covid. Deve ser terrível, porque você não sabe o que aconteceu com essa pessoa ali dentro de fato. Só para finalizar, eu queria pegar um detalhe da sua fala, que é em relação ao Conselho Regional de Medicina. Parece que o senador Rogério Carvalho, inclusive, fez um pedido para que esses órgãos, né, esses conselhos, sejam investigados por omissão.
porque não atuaram, de fato, por conta dessa autonomia médica que o médico deveria ter e não estava tendo ali dentro da Prevent Senior. A CPI do Senado provavelmente não vai ter tempo de ouvir esses órgãos, por conta de já estar finalizando os trabalhos, mas isso parece que será um foco, então, de trabalho dessa CPI, no caso. Eu acho que assim, nós vamos ter um trabalho grande nesse sentido. Eu acho que é preciso apurar de fato o papel do conselho, com essa lógica de dizer da autonomia médica, e aí a Prevent Senior orientar, obrigar os médicos a receitarem kit Covid, um kit fechado, ninguém tira, ninguém põe, né? E as pessoas serem obrigadas a virarem cobaias, e com certeza muitas dessas foram a óbito. Isso é inadmissível. Assim, pensa no sofrimento de milhares de pessoas que tiveram seus entes queridos levados pela Covid, e ainda pior, né? Porque foram levados quando poderiam ter sido salvas se o hospital, se a direção da prevenção não tivesse insistido nesse tipo de tratamento, um tratamento que não tem comprovação científica, e depois de mais de um ano de pandemia, todo mundo já deveria ter percebido que não é essa a saída. Se a Prevent Senior queria utilizar esse mecanismo para poder reduzir custos, é muito mais grave. Óbvio que é uma empresa particular. Por exemplo, eu tenho pessoas conhecidas que se utilizam do plano porque é a única alternativa que eles têm. É um plano mais barato e para idosos. Acho até, Thalita, que o governo do estado, o governo federal, vão ter que atuar. O governo federal eu vou tirar, né, porque é difícil acreditar em negacionistas. Mas assim, o governo estadual, eu acho que poderia ajudar a ter uma saída para esses idosos que não têm recursos para pagar um outro tipo de plano, e tentar uma transição nesse momento tão triste, tão grave. Porque pensa, quantos morreram e nós vamos ter que voltar a colocar o dedo na ferida, retomar a dor daqueles que perderam o ente querido. Agora pense também naqueles que têm um plano de saúde como uma única alternativa para ter um atendimento minimamente decente. O que deveria ser decente não é. Então nós precisamos buscar, eu acho que a CPI vai ter um papel a mais, que é propor ao governo do estado, à ANS, a todos os outros órgãos, que também apresente uma saída conjunta para a situação dos idosos que não têm recursos para pagar um plano de saúde do custo de outros que a gente tem no mercado. Perfeito. De extrema importância. É claro que a gente vai seguir acompanhando qualquer atualização, qualquer novidade, inclusive, deputado, peço para que você nos informe, porque a gente vai estar em cima dessa possível, então, instalação da CPI aí na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, agradeço demais a sua participação com a gente. É isso, a gente volta a se falar. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Thalita, muito obrigado, um grande abraço, bom jornal aí para vocês. Um abraço. Obrigada, boa tarde.